Tema da lição e leitura da verdade prática e do texto áureo. Lição de número 2, avivamento no Antigo Testamento. Texto áureo. Então disse: eis que eu faço um concerto. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Êxodo 34, 10, parte A. Verdade prática. A Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos em resposta às orações e súplicas. Muito bem, o pastor fez a leitura da nossa verdade prática e do nosso texto áureo. E o texto áureo ele é bem claro em dizer, aliás, a verdade prática é bem pontual em dizer que os avivamentos são resultados das súplicas, das orações, dos clamores que o povo de Deus fazia em meio a crises e a dificuldades. É sobre isso que nós iremos analisar. E o texto bíblico, vamos lá, 29, 33. Segundo Crônicas 34, 29 a 33. Então o rei convocou e ajuntou todos os anciãos de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá, e os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas, e todo o povo, desde o maior até ao menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em um seu lugar, e fez concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor, e para guardar os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, e com todo o seu coração, e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todas quantos se achara em Israel, obrigou a que com tal culto servissem ao Senhor seu Deus. Todos os seus dias não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais. Muito bem, a leitura linda. Agora nós vamos lá para o mesmo capítulo, verso 1. Capítulo 1, nós vamos até o versículo 6, vamos lá. 34, 1 a 6. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano começou a purificar Judá e a Jerusalém dos altos, dos bosques e das imagens de escultura e imagens de fundição. Muito bem. O pastor fez a leitura do 29 a 33, que já evidencia a reação ou a ação enérgica, a ação forte contra o pecado através do rei Josias. É interessante que você atente para isso. Por que, pastor Oziel? Porque você pode observar que essa ação que o pastor acabou de ler, nós vamos tratar ela, essa ação de derrubar a idolatria, os altares, de punir os pecadores, de zelar pelo bem da obra de Deus, não é qualquer homem que faz isto. Agir contra o pecado, quero dizer aos senhores, agir contra o pecado, agir contra a mentira, agir contra o adultério, agir contra a idolatria, agir contra a imoralidade. E esse cenário que se descreve aqui em 2 Crônicas 34, também lá em Reis capítulo 22, 23,
trata sobre a ação desse homem chamado Josias. Perceba que essa leitura que o pastor fez, de derribar o altar, ou altares, derribar os postes ídolos e os altares dos montes, condenar as ações pecaminosas. Essa prática, ela só pode ser feita por quem tem comunhão com Deus. Não é qualquer homem, não é qualquer pessoa, não é qualquer teólogo, não é qualquer professor de teologia que combate pecado. Por que a gente observa hoje que tem muitos que se dizem homens de Deus, mas que na verdade são homens de Deus que procuram agradar homens, que procuram agradar sistemas, que procuram agradar pessoas, mas que não têm coragem de combater o pecado, a idolatria. Todas essas questões que envolvem a eclésia, que envolve hoje a pleiade de obreiros, atos vergonhosos no nosso meio, é por falta de homens que não têm a coragem de assumir a postura de Josias. O pastor leu o verso 1, verso 2, como é que diz? Olha o verso 2. Comece pelo primeiro, vai. Tinha Josias 8 anos. Muito bem, aí, fique bem aí. Esse Josias, quantos anos ele tinha? 8 anos. Nesse caso aqui, ele vai começar com uma corregência. Porque ele, quando vai reinar com 8 anos, não é porque ele fosse uma criancinha que ele poderia reinar. Na verdade, até fora do contexto bíblico, nós sabemos de reis que assumiram como crianças. Porque esse era o direito que lhe era permitido, porque se tratava de uma monarquia. Ok? Então, ele assume com 8 anos, mas ele tinha um corregente. Com 16 anos, olha isso, o que foi que ele fez com 16 anos, pastor Luiz? Verso 2. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Vai. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço... Peraí, no 8º ano, aí qual é aí? É o 3. É o 3. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda o quê? Sendo ainda moço. O que foi que ele fez? Começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Prestem bem atenção, com 8 anos ele começa o quê? Reinado. Com 16 anos, ele era jovem, ele ainda não tinha tanta experiência, mas é a partir dessa idade que ele começa a fazer o quê? Buscar ao Senhor. Se vocês analisarem, com 20 anos de idade, ele vai encetar, ele vai estimular a grande reforma. Com 26 anos de idade, 26 anos, esse homem, ele vai encontrar o livro. O livro vai chegar, o livro que foi encontrado na casa de Deus, vai chegar até as mãos dele, e ele vai fazer a leitura da palavra de Deus. 8 anos, começa a reinar, ainda moço, ele faz o quê? Começa a buscar. Então prestem bem atenção que eu vou dizer. Reforma não se começa. Verso 2, o que diz o verso 2? Vamos lá. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Só aí, pronto. Só pode fazer o que é reto quem busca ao Senhor. Então ouçam bem o que eu vou começar dizendo aqui agora. Aqui agora. Fique na palavra, escute. Fique na palavra. Não vá por história de teólogo liberal, não vá para a história de judeu liberal, se eles não acreditaram nem no Messias. Fique na palavra. Deixa a tua vida ter experiência com isso aqui. Esse homem começa um reinado corregente com 8 anos, 16 anos começa a buscar, mas ele já era o quê? Que aí diz... Ele já era o quê? Ele já fazia o que era? Olha aqui, digam comigo. Hayash. Vamos lá? Hayash. Vamos lá? Hayasha. Vamos lá? Hayasha. Esse Hayasha, aqui nós temos o artigo, né? É claro que simplesmente quando você atenta para essa raiz que vai aparecer no próprio hebraico, essa expressão
Hayashá, que está aqui, certo? Essa expressão no hebraico quer dizer conforme a lei, quer dizer reto, quer dizer justo, quer dizer perfeito, quer dizer, eu coloquei tanta tradução aí dessa palavra, quer dizer suave, quer dizer direito, quer dizer plano. Plano é sem, gondó. Você sabe o que é gondó? O que é o gondó? Diz aí no microfone. Defeito. Defeito, aquela madeira zona que a gente tira, mas a bichona tem um lombo velho saído. Ou seja, é como a pessoa que tem um corpo perfeito, mas de repente tem uma doença aqui na mão, tem uma doença no pé, tem um caroço no olho ou na cara. Aqui não, estava dizendo que ele era reto, que ele era plano. Olha, isso é lindo, gente. Olha, isso aí é lindo. Aí é o verso 2, né? É o verso 2, né? Raixá. Só faltou aqui o resh, está aqui. Só corrigindo aqui. Então, ó, Hayashá. Vamos lá? Hayashá. A raiz, você pode tirar isso aqui. O que é a raiz verbal, pastor Oziel? Tem irmão que diz no hebraico. No hebraico, a raiz disso aqui. A raiz, gente, é só você tirar isso aqui, ó. Tirou aqui o artigo, por exemplo. Aí você vai ficar isso aqui, ó. Sem as consoantezinhas, você vai ter isso aqui, ó. Você vai ter isso, né? E você vai ter isso aqui. Isso aqui é a raiz, que é triconsonantal, não é isso? Isso aqui é a raiz hebraica, é só isso. Então, esse Hayashá quer dizer reto, quer dizer plano, quer dizer perfeito, quer dizer sem defeito, quer dizer conforme a lei, que está de conforme. Olhe para cá, Deus não começa a reforma, onde é que está, pastor? Deus não começa a reforma com homens de vidas bagunçadas. É aqui que eu quero, não é isso? É lá em cima, não é isso? Deus não começa avivamento, Deus não começa reforma na igreja com homens de vidas bagunçadas. Deus só começa avivamento com homens de vidas piedosas. Homens retos, homens que vivem conforme a palavra de... Então olha para cá, tu está filmando direito? Olha para cá, deixa eu dizer uma verdade de Deus para o Brasil, fique na palavra. Deus nunca vai usar, até do púlpito, quem está com vida bagunçada. Ele só começa avivamento, renovação, transformação na igreja com homens de vidas retas. Deus não usa, olha para cá, mas tem gente que diz assim, Deus usou a jumenta, Deus usou Ciro. Essas questões, elas envolvem a soberania de... Agora, Deus quer usar para a obra dele é quem tem comprometimento. O apóstolo São Paulo diz que alguns andam negociando a palavra de Deus. O apóstolo São Paulo, ele deixa bem claro, vamos ver 2 Coríntios, vamos lá rapidinho, 2 Coríntios 2, eita glória a Deus, vamos lá rapidinho, tem um bocado aí que anda negociando a palavra, anda fazendo lorota, conversando besteira, não é assim? Agora, Paulo diz que não andava assim, deixa eu aqui, é o capítulo 2 de 2 Coríntios, veja o verso 17, vamos lá. Porque nós não somos como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Nós não somos como? Muitos. Fazendo o quê? Falsificadores da palavra de Deus. Vai, pode seguir, vai. Antes falamos de Cristo com sinceridade. Isso! Como de Deus na presença de Deus. Antes falamos do quê? De Cristo com sinceridade. Com sinceridade. Porque tem irmão que diz, pastor, mas Deus usa o fulano de tal. Olha, a Bíblia diz que até um falso profeta Deus pode usar para que você que já está no erro não se converta. Agora, para a obra de Deus, para o trabalho do Senhor, Deus não começa avivamento, renovação com quem está com a vida bagunçada. Ele só começa com Hayashá, quem está reto, quem está o quê? Plano. Quando você vê um homem como Josias se levantar contra essa prática idolátrica, essa prática miserável, ele só vai fazer isso porque ele com 16 anos, ele começou a fazer o quê? Buscar ao Senhor. Com 20 anos, ele começa a
a querer colocar ordem na casa. Olha para cá, está filmando direito, Caio? Pastor que não ora, pastor que não lê Bíblia, pastor que só anda atrás de outras coisas, dinheiro, posição, fama, nome, é crente que só vive em busca dessas coisas também. Deus não vai começar avivamento com você. Ele começa avivamento com quem está nos pés dele. Ele começa avivamento é com quem chora de madrugada aos pés dele. Eu quero olhar para cá, querido pastor, querido obreiro, querida serva do Senhor. Eu amo a obra de Deus, eu amo os pastores do nosso Brasil. Quando eu falo aqui, eu estou falando de pastores que não têm compromisso com. E se você não é um desses, glorifique a Deus. Porque Paulo está dizendo aqui, agora na palavra, muitos são o quê? Falsificadores. Como é que diz? Do quê? Vai lá, diz. Muitos são falsificadores. 2,17, 2 Coríntios. Não somos como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Quem fala de Cristo com sinceridade, já tem na sua vida aqui esse raiachá, não é assim? Ele é reto, ele está de conforme a palavra, ele é plano, a vida dele é santa, porque ele não busca outra coisa, ele não busca prata, ele não busca fama, ele não busca posição, ele não busca agenda, ele não quer se amostrar para ninguém. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, levanta no Brasil homens da estirpe, da qualidade do rei Josias. Com 16, ele começou a fazer o quê? Buscar ao Senhor. Com 20 anos, porque quem busca a Deus, deixa eu dizer aqui para vocês três, irmão César, pastor Luiz e Caio, que está ali na filmagem. Homem que não ora, ele não sente impacto para as coisas de Deus. Vocês entenderam? Homem que não ora, ele não tem o fervor espiritual. Tem muitos que estão aí com a Bíblia na mão, dando aula de teologia, pregando em púlpito, mas não são marcados pela oração. E quem não ora, quem não se consagra, quem não busca a Deus, não vai sentir o ímpeto do Espírito na alma. Agora, quem busca a Deus, o rei Josias, ele vai buscar ao Senhor a partir de que ano? 16 anos, ele começa a buscar a Deus. Com 20 anos, ele vai implementar a primeira mudança, a primeira reforma. Vamos ver aí o versículo 4. Vai lá, do mesmo livro. Aí depois a gente mas lê aí, depois a gente volta, vai lá. 34? Hã? 34? 4, vai, verso 4. E derribaram perante ele os altares de Baalins, e cortou as imagens do sol que estavam acima deles. Para aí, ele tem 20 anos de idade. Porque quem não tem espiritualidade, acha que isso ali é normal. É assim ou não é? Quem não tem espiritualidade, olha para cá. Pessoas que não têm espiritualidade, vê o pecado como coisa. Hernandes Dias Lopes, no livro que ele escreveu, ele diz o seguinte, ele diz que hoje nós estamos tão acomodados. Por que estamos acomodados? Porque nós não estamos impactados pelo fogo da glória de Deus. E quem não é impactado, o pecado é normal. Não é assim? A idolatria é normal, beber cachaça é normal, pregar o evangelho no culto e depois sair com os amigos, com as mulheres para noitadas, é o quê? É normal, porque Deus só quer o coração. O importante é eu não negar Ele. Eu posso adulterar, eu posso pecar, eu posso prostituir, mas se eu não nego Ele, quem pode falar mal da minha vida? Me vê aí. Se Amós 3,5, eu não sei, estou tentando me lembrar disso aqui, eu não anotei isso, mas vamos lá, ver se é Amós, ver se é ele aí, 3,5. Cairá a ave no laço em terra, se não houver laço para ela? Pode ir, deixa eu ver. Levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a buzina na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade, o Senhor não o terá feito? Sim. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma
sem ter revelado seu segredo aos servos, os profetas. Bramiu o leão, quem não temerá? Isso. Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Fazei ouvir É isto... só os 5 aí, né? Eu li até o 8. Não, tá bom, é isso aí. Depois eu me lembro aqui. Então vamos lá. Observem bem que ele começa a buscar a Deus com quantos anos? 16 anos. Com 20 anos ele faz o quê? A reforma. Observe que o pastor está falando aí, esse povo de Deus aqui estava em pecado. Esse povo de Deus aí, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando ele fala isso aqui, esse povo de Deus aí, meus irmãos, eles estavam nas piores práticas. Leia aí, 2 Reis, rapidinho, 23, versículo, começa aí do 4, aí a gente vai dizendo para parar. Vai lá. Observem que esse povo, eles estavam vivendo nas piores abominações. Vai. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem, Sim. e aos guardas do umbral da porta, que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal. Para aí, o que tinha na casa de Deus? Utensílios de Baal. Na casa de Deus tinha o quê? Material de Baal. Ele manda tirar. Por que ele manda tirar? Hoje, não, isso aqui não tem nada a ver, não, Deus não se importa. Só manda tirar quem tem comunhão? Só quem busca a Deus. Só um homem de Deus, cheio da autoridade do Espírito Santo, que é a casa de Deus, limpa. Vai lá, prossegue. E para o bosque, e todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém. Eles estavam adorando estrelas, isso aqui era crente, tudo isso aqui era povo de Deus, povo da aliança. Eles tinham a imagem de Baal, altar de Baal no templo. Eles tinham bosque para todo lado, adorando o quê? As estrelas, os astros, vai. E os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e os levou as cinzas deles até Betel. Isso, vai. Então destituiu os sacerdotes. Meu Deus do céu. Tirou foi tudo. Não, ele tirou foi tudo. Ele começa pela casa limpando o templo, tirando altar velho de Baal. Não é assim? Ele tira os bosques que estavam sendo altares para astros. O que tem de crente aí que tem horóscopo? O que tem ou não tem? O que tem de crente ainda que acredita em magia negra, que acredita em feitiçaria. Vai lá. Destituiu os sacerdotes. Tirou tudo que era sacerdote, velho pecador. Que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém. Parei. Nós vamos analisar. Deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. Eita Deus. Vamos lá, colocar aqui. Ezequias. Manassés. Amon. Josias. Esse aqui prestou? Prestou. Esse prestou? Ô cabra ruim. Esse aqui foi o pior, mas eu vou mostrar que no meio disso ele trouxe tanta idolatria, mas no meio de tudo, quando ele perde a batalha, ele clama a Deus e se humilha, e Deus perdoa. Morreu reconciliado, mas o estrago já estava. Por causa dele, assim como Deus usa homens para trazer avivamento, o diabo usa homens para trazer estragos para a obra. Esse aqui, tudo que é de imoralidade, idolatria, espiritismo, vergonhice, ele trouxe para o povo E não somente isso, ele contratou sacerdotes que foram escolhidos para oferecer sacrifício a Deus, para terem vidas comprometidas com. Esses sacerdotes se venderam para o rei e ofereciam da forma que ele queria. O que tem de gente aí se vendido, né, assim, para prefeito, tu tá filmando direito? Bota para cá. O que tem de líderes que não tem a verdade de Deus na boca e nos lábios, porque tá vendido para prefeito, vendido para governador, vendido para presidente, anda negociado. Olha para cá. Homem de Deus tem vida sincera. Sim ou não? Homem de Deus tem vida sincera. Homem de Deus tem compromisso com Deus.
É claro que se o presidente da República chegar e dizer assim, eu quero uma oração do pastor Aziel, não é assim? Amém. Se ajoelha aí, presidente, ou fica aqui está a autoridade do nosso Brasil, não é assim? Senhor Deus, abençoa teu servo e etc e tal. Pastor, eu queria que o senhor viajasse comigo. Olha, é o seguinte, muito obrigado, que Deus lhe abençoe. Você tem os seus assessores, a sua função. O meu trabalho é pregar o Evangelho. Meu trabalho é pregar o Evangelho. Uma orientação pastoral, uma orientação de oração, é digna ou não é? Mas um homem de Deus, ele tem... Uma vez eu falei aqui que o pastor tem que ser neutro. E tem muita gente que não entende essa neutralidade. Quando eu falo de neutralidade, não é como cidadão lá fora. Ele tem que votar, ele tem que dar a opinião dele, sim ou não? Mas dentro da igreja, ele tem que ter o perfil dele. Os sacerdotes aqui, todos estavam vendidos para o rei. E quem está vendido para o rei faz o gosto de quem? De Deus ou do rei? Vamos lá. Quem está vendido para o rei faz o gosto de Deus ou do rei? Jesus, ele foi bem claro lá em Mateus 22. Está claro, vamos lá. Eita, rapaz, é porque, pastor Aziel, se tu se zangar, é com a Bíblia. Não é comigo não, porque eu só falo, não, pastor Aziel está dizendo a coisa aí da cabeça dele. Não, se eu dissesse da minha cabeça, aí tu dizia assim, não, rapaz, o pastor Aziel é da cabeça dele. É o 21, 22, 21, vai lá. Começa pelo 19, pronto. Jesus e a política, vamos falar, Jesus e a política. Olha para cá. Recadinho de Deus e da Bíblia, Jesus e a política. Como é que Jesus via a política? Como é que Jesus tratava a política e o poder? Vamos lá, vai lá. Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. Sim. E ele disse-lhes, de quem é esta esfinge e esta inscrição? Tem a moedinha aí? Tem moeda aí? Não tenho nenhuma aqui. O senhor tem. Jesus foi bem prático. Ele não precisou dar aula. Hoje a gente vai explicar de política, até os pastores. Aí escreve um livrozão grandão, né? Sobre política, com tanta teoria. A gente pega. Eu já li tudo isso. A começar pela filosofia. Desde dos pré-socráticos, a começar com o triunvirato. Tudo isso aí já estudei. A gente gasta um bocado de coisa para explicar. Aí perguntaram, Jesus, essa questão da política. Porque um bicho velho que está aí, é um homem ruim, é o imperador. A gente tem que pagar imposto? Aí Jesus não entrou em debate, porque Jesus queria pregar o Evangelho. Jesus veio para salvar o pecador. Ele só pegou, me dê aqui uma... Olha, parece que é a cara do César mesmo aqui. Não é? Aí, é o César velho de Roma, parece. Daí, né? Aí, de quem é? Olha aqui, de quem é essa cara? De quem é essa cara? De quem é? De que foi que eles disseram? Lê aí, de quem é? Bota bem aqui, tá vendo aqui? Ó. Bota bem aqui. De quem é essa cara? Aí o que foi que Jesus disse? O que eles disseram para Jesus? E eles disseram, de César. De César? E aí? Então ele lhes disse, dai, pois, a César o que é de César. O que é de César, o que é do Estado, é do Estado. E o que ele diz mais? E a Deus o que é de Deus. Pronto, olha para cá. Esses sacerdotes, eles se venderam, e aí eles estavam oferecendo sacrifícios, ofertas, orações, tudo conforme o padrão de quem? Do rei, e não conforme o padrão, porque se venderam. Homem vendido, irmão, é a pior coisa para uma igreja, não é assim? Uma pessoa vendida é coisa horrível. Aí vamos lá, digam primeiro, Ezequias, depois, ele se humilhou, se arrependeu, mas o estrago já estava feito. Depois, esse aqui era o diabo puro. Pronto, aí, olha aqui, a tríade. Aí depois vem quem? Josias. Esse aqui tinha tudo para ser ruim, porque o pai e o avô não prestavam. Ele tinha tudo para ser uma desgraça, uma miséria. O sistema poderia corromper ele. Por isso que tem um filósofo que diz, o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Agora deixa eu te dizer, o homem nasce bom e tu escolhes ser o que tu queres. Se tu quer ser bandido, é bandido. Se tu quer ser sem vergonha, é sem vergonha. Agora, se tu queres ser homem de Deus, tá aí. Aí o Josias entrou, com 16 anos ele foi fazer o quê? Buscar o Senhor. Ele viu que o pai não prestava, viu que o avô não
e viu que Deus matou, Deus destruiu, ele disse: eu não vou andar por esse caminho, porque tem a aliança. E ele começou a orar. Quem ora, meu irmão, foge do pecado. Quem ora não quer bagaceira. Quem ora quer comunhão com Deus. Então olha para cá, que tipo de homens Deus começa o avivamento? Olha aqui, eu coloquei, cadê? Quando chegou no período da reforma, aí a igreja estava toda corrompida. A igreja estava toda corrompida. A igreja não era mais pura. A igreja não estava mais limpa. Ela estava toda corrompida. De dentro da igreja surgiram esses homens aqui, com o movimento, os albigenses, 1170, os valtenses, 1170, são contemporâneos. Esses aqui, eles pregavam contra o purgatório, pregava contra imagens, pregava contra a idolatria. Me parece que o Papa Inocêncio mandou matar todos eles, porque eles se levantaram contra os erros da igreja. A igreja não era mais pura, a igreja não era mais verdadeira. E a Bíblia diz que Israel foi o povo escolhido, sim ou não? Mas como eles pecaram, Deus vai salvar de dentro de Israel só o remanescente. E eles aqui pecaram, a igreja pecou, e esse grupo sai de dentro da igreja, porque eles queriam que a igreja voltasse para os padrões da igreja primitiva. Os valtenses do mesmo jeito. John Wycliffe, ou John Wycliffe, como muitos falam, se vocês analisarem, esse homem aqui, queridos irmãos, que ele vai traduzir o Novo Testamento, ele vai ser um homem cheio de poder, de Deus, da força. E deixa eu dizer uma coisa, ele era doutor em teologia em Oxford, mas eu pergunto, atrapalhou a comunhão com Deus? Atrapalhou porque ele era cientista? Atrapalhou porque ele estudava? Estudo não tira a glória de Deus, teologia não tira a glória de Deus, o que tira é o pecado rei que está dentro de tu. Mas quando você ama a Deus, ora, olha aqui, ó, ele se tornou um instrumento nas mãos de Deus. John Hus, esse também era doutor e era reitor da universidade, ou seja, cultura, capacidade, entendimento, não tira poder de Deus, não tira. Ele também lutou contra o sistema da igreja, batalhou contra as pregações e os ensinos errados. Savonarola, outro instrumento, esse aqui, as multidões queriam ouvi-lo. 19 anos antes de Lutero nascer, esse homem vai ser enforcado. Esse daqui é que vem aquela grande profecia: vocês podem matar agora esse homem, mas daqui a 100 anos vai levantar o quê? O cisne, pronto. Então, esses homens aqui tinham vidas piedosas, comunhão com Deus. Eles batalhavam pelo social, pelo espiritual, pelo moral. Deus não usa homens de vidas bagunçadas. Ah, pastor Ziel, mas o fulano de tal que já casou 10 vezes é pastor, Deus está usando. Você sabe se é Deus? Me veja bem aí, Filipenses 1,17, rapidinho. Vamos pela Bíblia. Se tu quiser a Bíblia, vai lá. 1,17. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Volta o anterior, aí tu segue com esse daí. 16. Isso. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Uns pregam a Cristo por amor, não é assim? Nesse caso aí era o Paulo. Mas outros pregam a Cristo, como é que ele dizia? Vai. Uns pregam a Cristo por inveja, porfia, isso. Mas outros de boa mente. Então preste bem atenção. Tem 2 tipos de pregadores bons. Quais são os 2 tipos que Paulo está dizendo aí? Os que pregam de boa mente, a verdade. Os que pregam de boa mente pura, mente santa, mente comprometida. E os que têm o quê? Inveja e porfia. Não, o outro lá. 2 coisas boas num pregador comprometido. Amor. Então o que um pregador comprometido tem? Boa mente, boa intenção e amor. Ele tem boa mente, boa intenção e ele tem...
Ele não faz para ganhar dinheiro, ele não faz para ganhar fama, ele não prega para ter nome, ele não prega para ter agenda, ele não prega para ter popularidade, ele não faz munganga em culto para ter nome. Ele faz porque ele sabe de bom senso que ele tem que prestar conta a Deus. E ele faz porque ele sabe que as almas lá fora, elas estão precisando do amor de Deus. Um obreiro que prega evangelho para enricar, um obreiro que prega evangelho para aumentar seu patrimônio, prega evangelho para ser famoso, você está na segunda categoria. Vai lá, o que diz? Por inveja e porfia. Por inveja e porfia. E porfia é o que ele está dizendo aí? Disputa, divisão. Disputa. Tem isso aí? Tem isso aí? Diz aí se tem no nosso meio. Tem sim, pastor. O que tem? Inveja, contenda, divisão. Tem pregador que tem inveja do outro? Tem sim. Tem pregadora que tem inveja do outro? Tem um que quer no meio do culto se sobressair mais do que o outro? Tem uns até que influenciam nas agendas de outro para eles irem no lugar. Olha aí, tá vendo? Tá vendo minhas coisas? Pastor Zé, e como esses aqui se vendiam? Então ouçam bem, Deus não usa qualquer homem. Sabe por que nós não estamos tendo grandes avivamentos? Sabe por que nós não temos grandes compromissos? Porque os nossos púlpitos, eles estão lotados de homens dessa categoria que Paulo falou. Por inveja, porfia, posição, dinheiro, nome e fama. Muitos deles, olha para cá, bota aqui. Muitos deles que têm mulheres escondidas. Muitos deles que desviam dinheiro da igreja. Muitos deles que não são verdadeiros. Muitos deles que não oram, não lêem a Bíblia, não servem ao Senhor, não têm piedade, só vivem atrás de dinheiro. São esses homens, na sua maioria, que estão nos púlpitos. Como podemos ter grandes avivamentos? Como podemos ter grandes avivamentos? Será se nós temos homens como David Braden, que evangelizou os índios de pele vermelha, dobrava os joelhos para orar e chorava até a camisa ficar molhada, em meio à neve, ao frio? Será se nós temos homens como John Wesley? Esse homem, eu cheguei lá agora, lá no museu, e eu tenho quase todas as obras dele, e eu encontrei um livro em inglês, que ele escrevia até como as pessoas poderiam ter boa saúde. Ele escreveu um pequeno manual para tratar a saúde das pessoas. Charles Finney, esse João Calvino aqui, quando chegou em Genebra, pregou contra tantas coisas erradas. George Whitefield, Daniel Howard, Sankey, Evan Roberts, homens de vidas comprometidas. Quem no mundo? Eu perguntei para a senhora lá no museu, perguntei para ela que toma de conta do Museu John Wesley, eu perguntei, por que hoje a Inglaterra não liga mais para o nome de John Wesley, e por que o povo não está vindo ouvir mais? Ela disse, porque falta homens com o espírito que ele tinha, com o amor que ele tinha, com a fé que ele tinha e com a convicção que ele tinha. Eita Deus. Não importa a idade. Ele começou a reinar com quanto tempo? Começou a buscar a Deus com quanto? Então quando Deus quer fazer avivamento, não importa. Ele usa menino, ele usa mulher, ele usa criança, ele usa adolescente, ele usa quem ele, mas é preciso buscar ele. José, porque às vezes tem a pessoa, ele é muito novo, não dá para esse cargo. Para a obra de Deus não tem negócio de novo. Não é assim? Para a obra de Deus não tem isso. Jesus ainda é diferente. Ele começa pelo mais novo. Não é assim? Ele deu a parábola que contratou os trabalhadores. Não é assim? E aí ele começou pelos que chegaram na última hora. Bora, vamos começando acertando com aquele ali. E o valor de todos foram iguais. Deus não tem predileto. Quem é fiel na obra dele, ele trata igual. Tu pode ser novo, tu pode ser velho, tu pode ser negro, tu pode ser branco, tu pode ser quem quiser. Agora, se tu tiveres fidelidade, Deus te usa. Eita Deus! Aí sim. Agora Deus quer o quê? Comportamento. Ele tinha comportamento. A situação espiritual, nós já falamos. Tinha espiritismo, você viu aí? Você leu. Nós estávamos lá, não era? Não leu tudo não. Tinha espiritismo, eles adoravam estrelas, adoravam astros, adoravam árvores, adoravam tudo. Vamos lá. Segundo Reis, não é isso? Era, que nós estávamos lá, né? Que era o 23. 23. Começa aí do 16, vai, até o 16. 24. E virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte. Isso.
e enviou e tomou os ossos das sepulturas, e os queimou sobre aquele altar, e assim o profanou, conforme a palavra do Senhor que apregoara ao homem de Deus, quando apregoou estas palavras. Então disse: que é este monumento que vejo? E os homens da cidade lhe disseram: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e apregoou estas coisas que fizeste contra este altar de Betel. Glória. Eita glória. Ele entrou no templo, mandou tirar os altares velhos de Baal. Ele subia nos montes, mandava quebrar tudo que era estátua, mandava queimar tudo. Ele pegou tudo que era sacerdote velho, que estava em aliança com o rei, antigamente em pecado. Ele derrubou casa de prostituta. E aí ele dizia, aí ele passava: e esse aqui não, isso aí é a sepultura. Um exemplo, isso é a sepultura do sacerdote João Antônio. Como foi esse sacerdote aí? Foi ruim, rei. Ele pecou. Arranca, tira os ossos. Não é assim? Tira! Aí eles pegavam, cavavam de novo, e aí pegava e ele mandava queimar os ossos, porque não tinham compromisso com, não deveriam ter enterro digno. Olha, quem não serve a Deus com sinceridade, Deus não tem bom tratamento para você. Ele arrancou tudo. Eita, meus irmãos, só faz isso quem tem comunhão com Deus. Você vê que um homem de Deus, quando ele está no culto, num púlpito, ele está na igreja, ele está num lugar, quando ele busca a Deus, quando ele ora, você vê o fervor nele, você vê a graça nele, não é assim? Você vê assim aquele desejo. Tem pastor que ele é só criticando, ele é só botando banca, ele é só, não é assim? Eu vejo pastores que quando ele pega o microfone, você sente assim um amor, um zelo, a forma que ele trata as pessoas, a forma que ele ama o pecador, a forma que ele visita nos presídios, nos hospitais, ele demonstra amor. Vamos lá. Aí pronto. Então vamos analisar. Aí de repente, ele manda fazer a reforma, já que o templo estava contaminado, eles vão fazer uma reforma. E quando começa a fazer a reforma, o que eles acham no meio da bagaceira lá do templo? Isso aqui mostra para nós, agora o mais sério aqui, mostra para nós que esse aqui não fizeram conta da arca da aliança. E o que tinha dentro da arca da aliança? As tábuas da lei. Tinha a palavra de Deus. Eles colocaram de lado. Josias estava fazendo, vamos lá, nós estamos falando de avivamento. Josias estava fazendo a reforma, primeiramente, só com o fervor de Deus, só com a graça de Deus, só com o ímpeto de Deus. Mas agora, a reforma dele vai seguir a palavra. Ele achou Fala isso, senão o povo não escuta. Eita glória. Primeiro ele começou com a vida dele. Com a vida. Buscando a Deus. Buscando a Deus. Ele, irmão César, ele vai buscando, ele vai orando. O fervor, porque às vezes você tem boas intenções. Às vezes você tem o fervor. Às vezes você tem a glória. Às vezes você tem um zelo. Mas zelo sem palavra, sem a orientação certa, não vale? Não vale nada. Ele começou certo, ele começou bem, mas tinha a lei. E aí de repente, vocês sabem, o próprio texto diz que Safã e outros, e o sumo sacerdote Ilquias, não é assim? Ele vai e eles vão fazendo a limpeza. E de repente, quando ele vai prestar conta com Safã, ele diz: Safã, eu encontrei, oh glória a Deus, oh aleluia, eita Deus, o livro estava como? Abandonado. Vocês sabem por que eles abandonaram o livro? Porque eles queriam culto a Baal. Vocês sabem por que eles abandonaram o livro? Porque os sacerdotes estavam comprometidos com a política de reis pecaminosos. Vocês sabem por que eles abandonaram o livro? Porque eles estavam nos montes adorando astros, adorando estrelas. Vocês sabem por que eles abandonaram o livro? Porque eles estavam com prostitutas, eles estavam bebendo, se embriagando, se prostituindo, adulterando. Vocês sabem por que eles abandonaram o livro? Porque não buscavam mais a Deus. Isso. Diz. E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor dado pelas mãos de Moisés. E Ilquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei da casa do Senhor. E Ilquias leu o livro a Safã. Esse livro, pastor, possivelmente, alguns falam de Deuteronômio, só que ele disse que achou o livro da Ali. Leia Êxodo 19, verso 4, rapidinho, bem aí.
Êxodo 19, vamos lá. Êxodo 19, 24. É 24. Êxodo 19, 24. Vamos. Isso, olha o que diz a palavra. E disse-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu, e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não transpassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Isso. Agora, prestem bem atenção. Nesse livro que ele acha, ele vai encontrar as maldições. Vamos lá rapidinho. Levítico 26. Levítico capítulo 26, verso 32. Depois Deuteronômio 28, 36. Vamos lá. 26, 32. Isso. E assolarei a terra, e se espantarão disso, e os vossos inimigos que nela morarem. Sim. Ele vai fazer o quê? Assolarei a terra, Isso. e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. Tá vendo? Vai. Deuteronômio 28, 32. 36, aliás. Isso. O Senhor te levará a ti e a teu rei, que tiver exposto sobre ti, a uma gente que não conheceste, nem tu nem teus pais, e ali servirás a outros deuses feitos de madeira e de pedra. Então pronto, o que acontece? A Bíblia diz que eles acharam um livro da lei. Esse livro da lei aqui, queridos, era um livro que tinha bênçãos, mas também era um livro que tinha maldições. Bênção para quem buscasse ao Senhor, bênção para quem fosse fiel a Deus. E quando se lê perante os ouvidos de Josias, ele diz: meu Deus, o povo está em pecado, Deus vai nos assolar, Deus vai nos matar, Deus vai nos destruir, Ele vai nos levar para longe. Foi lido o livro. E observem bem o que o livro fez quando ele leu. Vamos lá, pastor. Olha, observem bem. Lá quando acharam o livro, 34 agora. Eita glória. Eita Deus. E Safã leu o livro ao rei, e deu conta também ao rei, dizendo: teus servos fazem tudo quanto se lhes encomendou. Isso. E ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor, e os deram nas mãos dos superintendentes e nas mãos do que se faziam a obra. Vai. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras da lei, Aí. Vai. 19, rasgou as suas vestes. Para aí. O que aconteceu quando ele leu isso? Rasgou as suas vestes. Olha para cá, olha para cá. O que você faz quando a palavra te confronta? O que você faz quando a palavra mostra o teu pecado? O que você faz quando a palavra mostra o teu erro? Sabe por que as pessoas hoje não querem isso aqui? Pronto. Sabe por que as autoridades... Está afirmando direito, Caio? Verdade de Deus para o Brasil e o mundo. Sabe por que muitos países da Europa não querem isso aqui? Porque o que eles fazem de errado é nojento, é feio, é sujo. E a Bíblia combate tudo isso. Sabe por que hoje muitos no Brasil não querem essa Bíblia? Porque ela legaliza casamento entre um homem e uma mulher. Sabe por que eles não querem isso aqui? Porque a Bíblia confronta o roubo, confronta a mentira, confronta o pecado, confronta tudo que não convém, ensina o padrão certo para a criança, para a família, para o homem, para a mulher, para a sociedade, para o prefeito, para o deputado, para o ministro. Diz a verdade como deve ser. Por isso eles não querem a Bíblia. E deixa eu te dizer, cabeça de gente pode rolar, como a de João Batista, por causa dessa verdade. Mas uma coisa é certa: eu amo a tua lei, Senhor. Eu amo a tua palavra. Querido pastor que me escuta agora, serva de Deus que me escuta agora, mãe, pai, filho, você ama isso aqui? Você pode ser confrontado esses dias, você pode ter a sua vida totalmente atacada por causa desse livro, você pode ter a sua vida chacoalhada, vilipendiada por causa desse livro. Eles podem pegar e queimar na frente de você, mas você vai dizer como o salmista: eu escondi, em Salmo 119, 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para o meu. 119, 109, eu escondi a tua no meu, para eu não pecar contra ti. Está faltando um avivamento para que você ame isso aqui mais do que tudo. O livro estava como? Abandonado. Eu pergunto aos senhores: tinha um templo? Tinha sacerdotes? Tinha reis?
Tinha altares? Tinha adoração? Tinha louvores? Mas estava tudo sem ar? Pronto. Tudo corrompido. Hoje, olha para cá. Está filmando direito, Caio? Lá vai. A realidade hoje, tem muitos templos? Hoje muitos templos na Europa. Muitos templos nos Estados Unidos. De dia, pela manhã, é alugado para a igreja. Eu vi isso agora, com os meus próprios olhos. É alugado, tem um horário, 1 hora, 2 horas. E na hora que se termina, é alugado para um show mundano. Porque não tem mais templo. E eu vou dizer uma coisa. Hoje tem muitas igrejas. Tem bonitos templos. Tem bonitas bandas. Tem bonitos corais. Tem bonitos vocais. Tem bonitas peças. Tem muita coreografia. Mas está faltando o quê? A palavra. Tem culto aí que é uma cantarola. 2 horas de cantarola. 2 horas de cantarola. Mas eles não querem a palavra. Quem é que quer sentar para ouvir a palavra? E se isso aqui não mudar a tua vida, meu filho, cântico não vai mudar. Se isso aqui não tocar a tua vida, você pode chorar com cântico, é apenas emocionalismo, exibicionismo. Lágrima de crocodilo. A Bíblia diz lá em Joel 2: rasguem os vossos corações e não as vossas vestes. Hoje nós precisamos ser confrontados com isso aqui. Parem de fazer essas coisas. Querido homem de Deus, mulher de Deus, líder, coloque Bíblia no teu púlpito, Bíblia na tua igreja, Bíblia na tua casa. Meu Deus. O livro está como? E sem livro o povo faz o que quer. Sem livro a adoração é do seu jeito. Sem livro o culto é do teu jeito. Sem livro você faz o que você quiser. Eita Deus, o que é que a palavra deve provocar em você? A gente tem que chegar no culto e quando ouvir o pastor, você tem que deixar essa palavra te confrontar. Não está certo no casamento, ela tem que te confrontar. Não está certo na vida, ela tem que te confrontar. Tem irmão que fica, olha, o pastor fala pesado, irmão, se isso aqui não mexer com a tua vida, que tu é ruim por natureza. Isso aqui tem que te confrontar, rapaz. Na hora que o rei ouviu, ele fez o quê, pastor? Ficou só rindo? Rasgou as vestes. Tem um bocado de irmão hoje que está ouvindo palavra. Olha, tu está filmando direito, Caio? Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Para que tu vai para a igreja? Bota para cá. Tu chega para a igreja para dizer que está ouvindo palavra. E agora tem essas câmeras aqui, esse aí filma. E eu fico observando aqui na igreja. Eu fico observando. Gente, na hora que está ouvindo a palavra, é mexendo no celular. É com um ploque velho na boca. Não é assim? É ploque velho na boca. É o homem sentadinho perto da mulher, amassando a mulher dentro do culto. Que honra é essa? Que valor é esse que você dá a palavra de Deus? É jovem só saindo. Queridos, nós queremos dizer que sem palavra não tem avivamento, e a palavra tem que te provocar, ela tem que mostrar teu erro, porque Paulo disse que a palavra é um espelho. E o que é que o espelho faz? Ele mostra o quê? Mostra nós mesmos, mostra quem somos. A Bíblia, ela mostra quem você é. Ela mostra o que você é, o que você faz. Ela mostra como é que Jesus te quer. Eita Deus. Pronto, aí diante da situação, quando acharam o livro, eles vão lá na mulher chamada Ulda. Aí aqui nós temos uma preocupação. Escute o que eu vou dizer aqui. Aqui nós temos um problema sério. Tem um camarada aí que é liberal, que ele diz que tudo isso aí é invencionice. Mas não. Se vocês analisarem, escutem bem, não havia discriminação de mulheres na obra de Deus, por questões ou por questão de sexo. Não havia. Pastor Aziel, e eu tenho que citar essas referências, porque isso aqui é muito sério, mas não havia. Pastor Aziel, e como é que o senhor prova isso? Vamos lá, rapidinho. Juízes 4:4, depois 2 Samuel 20:16, e depois Gálatas 3:28. Eita glória! Meu Deus! 4:4. E Débora, mulher profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Como é que diz? Débora profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Quem é que julgava Israel? Débora. E eu pergunto, tinha alguma coisa estranha? Não. O que foi que o Baraque disse para Débora? Se tu não fores comigo, eu não irei. Mas não era uma mulher? Era.
E que homem frouxo era esse? É porque ele não tinha coragem? O que vocês acham? Porque ela era mulher de Deus, ela tinha a referência de mulher de Deus, ela representava Deus. Ela tinha liderança. Liderança. Ela tinha liderança, ela tinha perfil. Ela tinha liderança. Eu pergunto, o fato dela ser mulher tirou a liderança dela? Baraque desprezou ela? E quem é que também vai matar a Cícera? Quem é que vai matar o comandante? É a mulher. Como é o nome dela? Jael. Quem mata é uma mulher. Vocês sabem, olha, nunca teve na Bíblia, olha para cá, tu está filmando direito, Caio, bota para cá. Nunca teve na Bíblia Deus proibindo mulher entrar em pátio. Nunca teve na Bíblia Deus proibindo mulher entrar em templo. Nunca teve na Bíblia Deus proibindo uma mulher exercer uma liderança no sentido que está aqui em Juízes. Mas o judaísmo pervertido, corrupto, desfez das mulheres. Como é que diz Samuel? Vamos lá, rápido. Eita Deus. Isso. Eita Deus, 20:16. Como é que diz? Segundo Samuel. Eu estou falando, é só de mulher na Bíblia. Pronto. É só de mulher, de valorizar a mulher, de honrar a mulher. Vai. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade. Sim. Ouvi, ouvi. Peço-vos que digais a Joabe, chega-te cá para que eu te fale. Chegou-se a ela e disse à mulher, tu és Joabe? Ele disse, eu sou. E ela lhe disse, ouve as palavras da tua serva. E ele disse, ouço. Ouve as palavras de quem? Da tua serva. Vai, lê. Então falou ela dizendo, antigamente costumava-se falar dizendo, certamente pediram conselho a Abel e assim o cumpriam. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel. Sim. E tu procuras matar uma cidade que é mãe em Israel, porque pois devorarias a herança do Senhor. Então respondeu Joabe e disse, longe, longe de mim que eu faça tal e que eu devore ou arruine. Aí o que ela fez? A coisa não é assim, porém um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Sebá, filho de Bicre, levantou a mão contra o rei, contra Davi, entregai-me só este, e retirai-me da cidade. Então disse a mulher a Joabe, eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. Agora eu te pergunto bem aqui, tinha homem lá não, nesse lugar? Fala aí, senão não tinha homem. Mas quem era que estava liderando aí? Era a mulher. Quem era que estava dando ordem aí? A mulher. Quem foi que negociou com o comandante de Davi? Foi uma mulher. Ela tinha liderança, tinha ou não tinha? Tinha. A Débora tinha liderança? Tinha. Jael tinha liderança? Tinha. Miriam tinha liderança? Tinha. Eu não vou ler aqui, mas vocês se lembram? A Bíblia diz que tinha 3 líderes. Está lá, Arão, Moisés e Miriam. E nunca ela foi tolhida por questão de sexo. Isso aí foi a perversão do judaísmo. Agora, eu queria, com todo respeito, com todo amor, porque eu já li vários comentários, e hebraico e grego não ajuda isso. Eu queria que quem pudesse, o Caio vai ficar aí também acompanhando, quem pudesse me responder, por que que tinha um sacerdote, Ilquias, sumo sacerdote, e o rei deixou de ouvir o sumo sacerdote para ir ouvir uma mulher. Me mande para mim, por favor. Vamos lá. Aí, o que o arrependimento provoca? Eita, meus irmãos. Ai, glória a Deus. Eita, rapaz, a vontade aqui é de fazer que nesses pregadores que dizem, eu quero é pular, eu quero correr. Eita, vamos lá, pastor. Agora nós vamos ler. Depois que a Ulda manda um recado para ele. Depois que a Ulda, oh, glória a Deus. Ela começa a dizer, vamos lá, agora você vai lá. Verso 26. 26? Isso. Porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, sim. Assim direi. Assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste. Isso. Como o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar, sim. E contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, rasgaste as tuas vestes, isso. Choraste perante mim. Eita, Deus. Também eu tenho te ouvido, diz o Senhor. Oh, glória. Nós falamos na nossa aula passada que o segredo para o avivamento vir é 2 Crônicas 7. Se o meu povo que se chama pelo meu, fizer o quê? Ele se humilhou? O que mais?
pronto, se humilhar, me buscar, orar e se converter. Ele fez tudo isso. Depois que ele chora, depois que ele rasga as vestes, ele grita. A profetisa diz para ele, diz para o rei, que mandou consultar as palavras deste livro, que ele não verá o mal que o Senhor vai enviar sobre a terra. Ou seja, arrependimento traz, arrependimento provoca bênçãos de Deus. Arrependimento traz bênçãos de Deus. Se você está me ouvindo agora, não importa, se você se arrepender agora, Deus traz bênçãos para a tua vida. Eu vou mostrar 2 exemplos, rapidinho aí, para a gente já fechar aqui a nossa aula. Vamos lá para Ezequias, é no próprio livro aí, 32, 26. Vamos lá, 32, 26. 32, 26. Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, Sim. e a grande indignação do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. O que não veio sobre ele? Grande indignação do Senhor. Que é a ira de Deus. Por que não veio? Porque ele se arrependeu. Quem se arrepende, olha, pode ter sentença de morte, pode ter acusação, pode ter tudo, mas quando você se arrepende, provoca em Deus o perdão, e ele tira a ira dele de sobre a tua vida. Eita Deus. Vamos lá, 1 Reis 21, 29. Vamos ver o que um arrependimento provoca, vai. 21, 29. Isso. Não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Mas no dia dos teus filhos, Deus disse assim, eu não vou deixar de punir, porque Deus não pode deixar de punir o pecado. Como Israel, Judá pecou aqui, a Uda diz assim, ele vai mandar, mas nos teus dias não, tu não vai ver, porque tu vai ser recolhido antes. Teve gente que ficou, Deus vai matar muitos pastores. Teve muitos pastores aí que Deus recolheu na pandemia. Não foi porque ele tivesse pecado, não. Meu pai era um homem de Deus, era homem crente, era servo do Senhor. E eu conheci muitos homens de Deus de vida comprometida. Mas Deus tirou, sabe por quê? Para não ver outros males piores. Coisas piores. Eita, meus irmãos, Pai é coisa do céu. Aí pronto, aí depois que ela falou tudo isso, aí é que ele chega mais pesado, e aí acontece ali, eu não vou ler o que o pastor já leu ali, 29 e 33, ele vai tirar as olha aqui ó, kol, quando você atentar aqui ó, kol, rato e voti, ó, kol, rato e voti, vocês sabem que essa expressão aí no hebraico, sabe o que ela quer dizer? Ela quer dizer coisa repugnante, coisa abominável, ritual abominável, vida ética abominável. Ele diz, ele tirou as ele tirou tudo. Então, quando ele tira tudo, aí vem o avivamento e ele vai celebrar a Páscoa, que desde os dias de Samuel não tinha sido celebrado. Aí tem alegria, aí tem vitória, aí tem bênção, porque eles começaram a vida com Deus. E aí a gente fecha aqui. Primeiro, observem bem a importância de homens para o avivamento. Eu estou falando de homens como homem não traz avivamento. Quem provoca avivamento é Deus. Aonde há quebrantamento, aonde há humilhação, aonde a pessoa chama Deus para a sua. Quem foi que foi buscar ao Senhor? Josias. Então o avivamento veio porque teve um homem que foi buscar. Avivamento não vem homem de Deus andar comendo pipoquinha, andar só com molecagemzinha, andar só atrás de jogo, andar de brincadeirinha. Avivamento vem para a vida de homens que oram, que buscam a Deus, não é qualquer um. Pronto. Aí você tem aqui, a Bíblia diz que a nação de Israel estava morta. Deus levantou Moisés. Moisés vai ser o homem que vai trazer vida para o povo. Depois a nação de Israel estava perdida, os filhos de Eli em pecado. Eli foi até um homem bom, mas foi conivente com o pecado dos filhos. Estava tudo comprometido, os filhos se prostituindo. O que Deus levanta? Samuel. Mas teve alguém que foi orar. Quem foi que foi orar? Eita, a mãe dele foi orar. Levanta! Eita, glória a Deus.
Deus levanta Samuel, e aí depois que levanta Samuel, o povo chega para Samuel. Samuel, o que a gente faz para ter vitória? Está lá no capítulo 7, se convertam, se arrependam dos pecados, venham para Deus, e Ele vai dar vitória. Quando saíram vitoriosos, Ele pegou uma pedra, e disse, Ebenezer, até aqui? Se vocês pegarem Even, no hebraico é pedra, e a raiz hebraica é baná. Baná é construir, é botar a casa em cima de Deus, eu quero ver ela cair. Eita, glória a Deus. Aí quem é que vai trazer mais avivamento? Josias. E o outro homem que vai trazer avivamento? Neemias. Duas coisas em Neemias que ele vai trazer. Digam comigo, oração e ensino. Oração e ensino. Se você pegar, Josias traz avivamento com a palavra. Neemias traz avivamento com o quê? Não há avivamento sem palavra, sem oração e sem ensino. Avivamento sem ensino vira misticismo, meninice, exibicionismo, formalismo. Eita Deus. E aí está a coisa que ele fez aqui. Quando não tem avivamento pela palavra, as práticas são os quê? São o quê? Esquisita, é gente correndo no templo, é gente gritando, é gente derrubando o outro, é rodopiando. Aí pronto, se tu quiser zangar comigo, você só pode se zangar, mas a Bíblia, ela não tem esse padrão. Nós só temos 2 padrões para culto na Bíblia. Vê aí, 14:26 de 1 Coríntios, depois Colossenses 3:16. Olha o que é culto de crente. Olha o que é culto de crente. Vai. 14:26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Um homem de Deus, olhe para cá, você tem que perguntar, esse grito que eu estou dando, está edificando alguém? Essa carreira que eu dou dentro do templo, anda para cá, essa carreira que eu dou dentro do templo, hein? Isso aqui edifica alguém? Pergunte, porque o pastor acabou de ler aqui, tudo seja feito para o quê, pastor? Para a edificação. Aí você pergunta, teu hino é para edificar? A tua pregação é para edificar? Teu cântico é para edificar? Vamos lá. 16. De Cristo habite abundantemente. A palavra de Cristo habite abundantemente em vós, em toda a sabedoria. Sim. Ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. O que ela gera em nós? Ensino e admoestação. Com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Quando a palavra entra, meu irmão, ela é quem dá esse cântico espiritual, esse gozo na alma, que não tem quem arranque. Eu coloquei aqui, o padrão de Deus para todo verdadeiro avivamento e para todo culto é a palavra. A palavra de Deus, ela gera em nós a perfeita adoração. E nós temos que rejeitar o quê? O formalismo e o que mais? Pronto, a liturgia, ela tem que ter no culto a liturgia, mas a liturgia não pode estar acima do poder do Espírito Santo. Porque, deixa eu dizer uma coisa, avivamento não traz bagunça, avivamento não quebra regras, avivamento traz ajustes. Avivamento traz ajustes. Então, queridos, aqui está, nós já explicamos tudo isso, medite na palavra e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar, pastor Luiz orando e impetrando as bênçãos.